Falando nisso, a gente está aí na nossa 6ª temporada, sempre pela Rede Meio Norte, com muita convergência digital, em vários canais abertos e fechados pelo Brasil, nessa 6ª temporada, de segunda a sexta, às 10h30 da noite, mas é claro que você pode ver a hora que você quiser, de onde você quiser. Então, seja muito bem-vindo aos nossos canais digitais e também às nossas repetidoras de sinal. Eu tenho muito feedback de Belém, por exemplo, aproveitar para mandar um abraço enorme para todo o estado do Pará, que eu sei que está acompanhando a gente também. A nossa entrevista de hoje, ela é muito interessante sobre todos os aspectos. Eu estou aqui com o professor Paulo Henrique Pinheiro, que é mestre e doutor em microbiologia e imunologia, entre várias outras coisas, né? Parasitologia, cursos de medicina, de enfermagem, biólogo, é tanta coisa. A gente não vai... o que você precisa entender é que a pessoa certa no lugar certo, falando sobre um assunto que está muito escondido, mas que deve ter muita atenção da ciência e das pessoas no planeta, principalmente pela condição que nós colocamos o nosso meio ambiente, a saúde dos nossos ecossistemas naturais em todo o mundo. Essa é a minha entrevista de hoje principal, com o professor Paulo Henrique Pinheiro, que é mestre e doutor em microbiologia e imunologia. A gente vai falar sobre os fungos que já representam uma ameaça ao mundo. Queria dar as boas-vindas ao professor, dizer que eu fiquei achei muito interessante, fiquei muito animada com essa entrevista, porque eu acho que são áreas negligenciadas em relação às vulnerabilidades de nós, seres humanos, fruto também das nossas inconsequências e das nossas irresponsabilidades em relação ao planeta. E fiquei muito feliz do Piauí ter um especialista nessa área, um pesquisador nessa área. Por que eu estou falando tudo isso? Maia, começa. Primeiro a hashtag dessa entrevista, o tema é Oremos. O professor riu porque é mais ou menos isso. É isso. Eu não sei se você viu o The Last of Us, né? É o último, na verdade, é uma série super importante da HBO, que já está numa 2ª temporada, né? Bombada, né? Bombada, é um filme de ficção, né? Onde os fungos nessa série apresentam uma ameaça ao mundo. Tudo bem, porque a gente está falando de ficção. Mas você lembra de Black Mirror? Que a gente dizia, nossa, isso vai ser daqui a uns 100 anos. Então. E foi tipo o ano seguinte, né? E aí, a gente vai mostrar o trailer para vocês agora, mas é uma terrível doença causada por fungos zumbis, que destruiu a maior parte da humanidade na adaptação desse filme sensacional, inspirado em um grupo real de fungos, que foi o que me chamou a atenção, que não representam uma ameaça para os humanos no filme, mas os especialistas no mundo real alertam que as infecções de fungos já são uma grande ameaça à saúde e que mata milhões em todo o mundo e estão prestes a se tornar um problema maior no futuro. Então, isso aqui é um pouco de ficção, quando eu falei dos especialistas no mundo real, é porque já tem muita gente prestando atenção no aumento da temperatura e criando um ambiente onde esses fungos vão nos conectar através da temperatura do nosso corpo, que é considerada quente, e que isso pode resultar em muitos problemas de saúde. A partir daqui... Tá uma verdadeira bióloga. A partir daqui eu passo para você. Isso, Maia. Maia, é um prazer estar aqui com vocês, com a sua audiência, nesse grupo de comunicação muito forte, muito tradicional aqui no estado do Piauí, que presta um grande serviço porque tem uma programação local muito diversificada. Local, regional, nacional, né? A gente está em 15 estados do Brasil, então, né? E nas minhas redes sociais, quando eu posto os meus vídeos falando de Covid, falando de fungo, é corriqueira a seguinte frase: nós não temos um minuto de paz. Mas nós nunca tivemos nem um minuto de paz. Os fungos estão aqui muito antes dos seres humanos. Há uma luta muito grande pela sobrevivência das espécies de uma maneira geral. Toda espécie quer sobreviver e os fungos não são diferentes. Eles estão aí sujeitos às pressões ambientais e aqueles mais aptos estão sobrevivendo a essas pressões e se adaptando. A série, eu acho que ela é, antes de mais nada, um alerta. Sim. Olha, vocês estão aqui
mas não estão sós e não podem fazer o que bem entendem. The Last of Us. É espetacular essa série e ela chama a atenção para um problema que de fato poderá acontecer. É importante que se diga que o fungo, ele é real, ele parasita formigas, né? Principalmente formigas carpinteiras que vivem aqui na América Central e América do Sul, também na África. É um fungo de um nome esquisito, Cordyceps, né? E esse fungo, ele produz uma toxina que meio que controla o cérebro das formigas, né? E é a formiga contaminada pelo fungo, é meio que guiada pelo fungo, vai até uma folha bem suculenta, crava as mandíbulas na folha e fica imóvel. E aí começa a crescer na cabeça da formiga uma espécie de estrutura de reprodução que estoura, os esporos ou sementinhas dos fungos caem no formigueiro e contaminam as demais formigas. Isso nos chama a atenção para... É possível que a nossa mente, o nosso cérebro seja sequestrado por esses fungos, como eles fazem com as formigas? O fato das formigas estarem nesse ecossistema, a gente não está falando mais do filme, a gente está falando de vida real, de mundo real. Isso. Por isso que é Oremos. O fato das formigas estarem nesses ecossistemas, existe a possibilidade de contaminar coisas que a gente come, ou que a gente usa, ou que a gente tem contato? Existe. Por exemplo, saiu um estudo agora recente, na USP, feito pela USP, qual o inseto mais sujo, barata, mosca ou formiga, né? As baratas ganharam. E foram encontrados, em média, em cada barata, 70 milhões de micro-organismos. Numa mosca, 40 milhões na superfície do corpo. E numa formiga, 13 milhões. Mas eu faço até uma pergunta. Qual a diferença de você ter 13 milhões de dólares ou 70 milhões? É rico do mesmo jeito. Então, ter 13 milhões de micro-organismos ou 70 milhões está contaminado do mesmo jeito. De qualquer forma. Formigas são sujas, tá? Entretanto, o fungo da série que parasita a formiga, ele é um fungo que só se desenvolve em temperaturas mais baixas. E as formigas, elas têm uma temperatura corporal menor do que a nossa, algo em torno de 32, 33 graus. Se esse fungo, eventualmente, contaminando uma formiga, chegar a um alimento e um ser humano ingerir esse fungo, por exemplo, ele vai morrer, porque o nosso corpo tem 37 graus. Agora, o que a série alerta e que os cientistas, já também com base na série, vêm alertando, é que a continuar a degradação ambiental, com a elevação da temperatura climática, a temperatura ambiental começa a aumentar nas florestas e aqueles fungos mais adaptados a suportar altas temperaturas vão se adaptando. E pode chegar a um ponto que esses fungos parasitam. A temperatura dos fungos e do ambiente, a temperatura do ambiente vai influenciar na temperatura do fungo, que vai se tornar compatível com a nossa temperatura. Aí é preocupante. Nessa página, nessa foto de hoje, a gente teria alguma vulnerabilidade? Se fala muito da doença dos doentes, né? Tá. Porque as doenças fúngicas, elas também elas já representam, talvez, não no índice de letalidade, mas de atenção, algum ponto de atenção para nós ficarmos atentos. Sim. Antes dessa temperatura aumentar, que vai ser já, porque isso já está em curso, nós não estamos falando de ficção, a gente está falando de realidade? Já acontece. Os fungos hoje, eles são importantes agentes infecciosos para nós humanos, desde uma simples frieira de uma pessoa que não enxugou direitinho o espaço entre os dedos, né, e cresceu ali uma frieira, até fungos mais sérios, né? Nós temos, por exemplo, o fungo negro, que existe aqui no Brasil, mas que na Índia causou recentemente um surto grave, com uma taxa de mortalidade de 80%. Isso não é baixo, não. Tá? Nós temos pessoas imunossuprimidas, pessoas que fizeram transplantes de órgão, pessoas que sofrem de doenças imunossupressoras crônicas, que são susceptíveis a fungos. E já há vários relatos de fungos resistentes, a exemplo de bactérias, a medicamentos, né? Então, isso é preocupante. Então, a gente tem que ficar com esse olhar atento de que os fungos estão aí se adaptando, representam agentes infecciosos importantíssimos e que a medicina está de olho. Por que a gente negligenciou tanto isso? Porque, assim, por exemplo, foi preciso uma Covid na escala em que nós tivemos para a gente prestar atenção que esse meio ambiente que a gente está falando, por conta do nosso descaso ser humano em relação a ele,
por exemplo, os vírus da Sibéria estão descongelando. Tem outros vírus congelados. Esse degelo, né, essa temperatura que aumenta, está trazendo outros riscos. A gente está falando dos fungos, mas eu estou só remetendo, assim, fazendo uma referência a esses vírus da Sibéria, por exemplo, que representam o risco de novas pandemias, esses e outros, né? Por que a gente negligencia tanto a coisas que estão, tipo ali, e elas falam por si só? Né? Em que página a ciência está em relação a isso? É possível a gente ter uma predição nessa área, num nível em que a gente possa evitar que isso seja tão danoso, como foi, por exemplo, a corona? Porque o corona também, os cientistas dizem que ouviam falar, mas jamais pensavam que os coronas iam chegar como chegaram, né? E Maia, assim, espetacular, você até puxou aqui um gancho, oremos, né? E eu ouso dizer que nós devemos orar, mas nós devemos também ter um pouco mais de empatia. E vigiar. E ter um pouco mais de empatia. O ser humano, ele precisa se colocar mais na posição do outro, né? Eu acho que, por exemplo, você citou a pandemia de Covid-19, ela veio para, de alguma forma, possibilitar a humanidade ter esse olhar para o outro, né? E por que a Covid-19 ela foi tão impactante, né? Porque, via de regra, ela afetou pobre, rico, preto, branco, muçulmano, ou seja, o coronavírus não escolheu a quem infectar. E isso causou uma reação imediata da ciência, das autoridades do mundo, tá? Quando você fala em doença negligenciada, você me dá um outro gancho. Por quê? Várias são as doenças negligenciadas. Nós temos verminoses, são negligenciadas. Leishmaniose é negligenciada. As micoses, negligenciada. Porque, via de regra, elas afetam as comunidades mais carentes, os pobres mais vulneráveis. E elas dependem de políticas públicas. De aplicação de tributos e impostos. Perfeito. Né? Como a Covid-19 chegou e afetou todos indistintamente, ela exigiu uma reação mais rápida. Então, é triste a gente reconhecer isso, mas fungo, via de regra, são agentes infecciosos que causam doenças em pobres. Isso é muito desconhecido, essa questão dos fungos, em relação ao que a gente estava vendo, que eu estava lendo hoje, antes de fazer essa entrevista com você, é que já tem 1 bilhão de pessoas, né, que foram atingidas por essas infecções fúngicas, né? E que 1,5 milhão de vidas a cada ano são ceifadas. Aí por isso que a gente falou de tuberculose, de HIV, de câncer de mama, e isso tudo, essas doenças dos doentes que a gente termina confundindo, porque são coisas distintas, mas quando chega num ambiente propício, aquela doença que já é grave fica mais grave ainda e mais letal ainda, né? Isso. E que a gente não presta atenção. Não presta. Em algumas situações, as pessoas já estão contaminadas com fungos ou bactérias, mas estão com a sua vida normal, sua resposta imune normal. Aí a pessoa contrai uma segunda doença ou uma doença crônica e aí ela termina tendo uma debilidade imunológica e aquela doença se manifesta como oportunista e vai se expressar. E a gente não presta atenção porque o que a gente tem de problemas com os fungos é num nível muito superficial. Muito superficial, como você citou, né? E citando mais ainda, afeta principalmente populações em situação de vulnerabilidade. Tem o pé de atleta, tem a candidíase também, A candidíase ela é muito comum, né? Talvez seja a micose mais comum, o pé de atleta. Coceira, tá, né? As coceiras. E nós chamamos aqui no interior do Piauí de impingem. Né? Exatamente, né? E aí tem tratamento para isso, uma vez? Boa parte dos fungos tem antifúngicos que são prescritos por profissionais da área da saúde devidamente habilitados, é bom que se diga, você nunca deve se automedicar. E o tratamento contra esses fungos tópicos é relativamente simples. O problema é quando esses fungos encontram um organismo debilitado, que aí ganham os sistemas, e aí nós já temos vários exemplos de antifúngicos que não conseguem surtir efeito. Né? O clotrimazol, por exemplo, que é um antifungo muito potente, utilizado dentro de ambiente hospitalar, já há vários indícios de fungos resistentes a ele. E aí nós chegamos ao ponto, se a gente contrai um fungo que não tem mais medicação para combater esse fungo,
fica uma situação muito complicada. Tem vacina já? Não temos vacina contra os fungos, infelizmente. Mas está sendo pesquisado. A questão de vacina contra os fungos é que é um organismo muito complexo. Precisa ser licenciado. É precisa... todo um processo. Aí você me pergunta, e é outra pergunta bastante corriqueira. Se não tem vacina para fungos e uma série de outras doenças, por que a vacina contra a Covid foi feita tão rapidamente? É porque ela não foi feita tão rapidamente. Em 2002, já teve a SARS, foi iniciada uma pesquisa... É porque a gente foi um ano. E que culminou com 20 anos, vindo agora a Covid, já tinha a base tecnológica desenvolvida. Do jeito que outras vacinas, do jeito que o que foi pesquisado nessa colaboração incrível da ciência de aporte de recursos, está servindo para outras doenças como câncer, como outras curas que estão em curso, né? A partir dessa colaboração científica que é sensacional. Eu estava ali ouvindo falar e pensando no impacto da alimentação global. A gente já vive num mundo de muita escassez e precariedade quando se trata de produção de alimento. Tem muita gente passando fome, tem muito... O Brasil, por exemplo, é um dos países mais ricos do planeta porque ele é um país que tem riquezas naturais e tem ainda muita abundância em áreas, inclusive virgens, que não foram plantados os eucaliptos, as coisas todas, né? Que dá outra entrevista, outra entrevista. Mas, assim, impacto global porque a gente está produzindo menos alimento e menos alimento saudável. Se esses insetos chegam nessas plantações, isso não vai criar um impacto maior ainda na questão da produção de alimentos em nível global, professor? Já está causando. Eu vou te dar um exemplo disso. Eu estava, coincidentemente, semana passada, vindo de São Raimundo Nonato, ali por cima da Chapada Grande, né, que é ali por Oeiras, Regeneração. Né? Não, por cima, assim, de carro. Tá. Era à noite. E lá tem uma grande plantação de soja. Sim. 20 quilômetros de estrada. Me chamou a atenção um fato, eu até filmei para depois render um filme nas minhas redes. Ele tem TikTok, tá, gente? Bombadão no TikTok, Instagram. Siga. Bom, quando eu estava no carro, à noite, no trecho da plantação de soja, uma chuva de insetos batendo no retrovisor. Eu filmei aquilo, me chamou a atenção. Imagina. Quando eu entrei na área de floresta, os insetos sumiram. Sumiram por quê? Porque eles estavam em equilíbrio no ambiente da floresta em cima da chapada, né? Em equilíbrio com os outros seres que lá têm sapos, répteis que comem os insetos e controlam a população. No ambiente da monocultura, esses animais controladores não existem. Sim. Então, isso aponta para o que você falou. Teve, inclusive, parece que nos anos de 1960, na década de 1960, a questão da banana, né? Isso. A banana foi afetada por esses fungos. E teve uma crise, acabou. E era uma banana muito comercial, me parece, né, na época, e praticamente acabou. Isso. Então, ele é um risco também que afeta uma outra área, que é uma ODS, o combate à miséria, uma das ODS, é a primeira ODS de combate. E se você trouxer para a discussão dos fungos, os próprios defensivos agrícolas ou pesticidas, como queiram falar, que é utilizado nessa grande agroindústria, tem, provadamente, já existem trabalhos demonstrando isso, tornado certos fungos resistentes, fungos que estão no solo, resistentes a esses defensivos, né? Ou seja, o fungo ele vai se adaptando. Da mesma forma, se a gente usa medicação de forma indiscriminada, a gente pode também predispor ao aparecimento desses fungos, bactérias resistentes, né? E a gente, quando se depara com o fungo, a gente até acha bonito, né? Você riu porque... Mas nós precisamos fazer justiça aos pobres fungos, né? Pois é. Mas e aí a gente pensa em frieiras, essas coisas, e arranca. Isso. Né? E a gente tira. Nós temos no Brasil vários tipos diferentes. Existem os tipos dos fungos do mal, os fungos do bem. A gente tem que ir à caça aos fungos. Então, e a outra pergunta só depois. Porque eu fico querendo fazer várias coisas, porque ele é a sabedoria em pessoa nessa área. É isso. Bom, nós temos que fazer justiça aos fungos, né? Os fungos, tudo bem, há um grupo de fungos que causam doenças. Como nós falamos aqui, o pé de atleta, a frieira, impingem, né? Candidíase,
Mas existem fungos que servem de base alimentar. Pois é, eu ia falar sobre isso. Então, quem nunca ouviu falar no champignon? Sim, eu ia falar, gente, e o champignon? Vai acabar o champignon. Quer ver uma outra aplicação prática dos fungos? Penicilina, gente, o primeiro antibiótico descoberto na história da humanidade e que salvou milhões de vidas, foi produzido por um fungo chamado Penicillium, daí o nome penicilina. Então, os fungos, eles também permitem que a gente explore substâncias que eles produzem em benefício próprio. Gente, e a gente não tem que ser esse caça aos fungos, a gente tem que separar. Como se informar sobre isso? Onde ler mais sobre isso? Eu acho que a internet é uma mãe, né? É uma mãe e uma madrasta. Uma madrasta, Porque tem madrasta boa, madrasta tá, gente? boa, é verdade. A gente não pode naturalizar essas piadas bobas de madrasta, porque tem madrastas que são verdadeiras mães. Mas tem fungos que produzem também substâncias alucinógenas. Chá de cogumelo, LSD. Eu ia falar também das drogas. Gente, fungo mata, fungo salva, fungo deixa doidão. É isso. Fungo a gente come. Ou seja, fungo é o cara. Pois é, mais ou menos, professor. Mas eu achei muito interessante porque eu já tinha ouvido falar dessa outra parte dos fungos. Mas essa parte que a gente tem que estar atento em relação à questão do meio ambiente, é a primeira vez que eu escuto falar. Mas eu queria puxar com vocês ainda, você aqui, que é muito hábil, né, nesse bate-papo, e os seus telespectadores também, e internautas, né, puxar uma discussão. O Brasil, antes da invasão pelo branco europeu, eu não chamo de descobrimento, foi uma invasão, o Brasil tinha os povos originários aqui, nossos indígenas. Nossos indígenas viviam em harmonia com a natureza. Estava com fome, ia no rio, pescava. Ia na mata, coletava um fruto, né? Então, eles viviam integrados à natureza. O branco europeu chega aqui e vê a Mata Atlântica como a primeira riqueza e encontra o pau-brasil. E aí tentou convencer, e convenceu em algum momento, os indígenas a cortar o pau-brasil para levar para a Europa, porque era uma madeira importante, tinha um pigmento para atingir roupa vermelha, e o indígena não entendia como que esse cara chega aqui, faz eu cortar algo que eu vivo integrado com aquilo. E aí gerou a primeira doença em larga escala do Brasil, doença de Chagas, fruto do desequilíbrio ambiental. O barbeiro, que é o transmissor natural da doença, vivia na Mata Atlântica, picando tatu, cutia, gambá, preá, macaco. Sim. E, de repente, com a devastação do ambiente natural dele, ele vem para as vilas e encontra casa de taipa, palha e começa a picar o ser humano e começou a transmitir a partir daí, que não é pela picada, é pelas fezes e urina, sim, mas começou o ciclo da doença de Chagas em seres humanos, que era uma doença tipicamente de animais. Sim. Então, esse é apenas um exemplo para mostrar que nós precisamos nos integrar mais à natureza e devastar menos a natureza. E pensar mesmo na produção de alimentos, né? A questão da agricultura, sim, né? A questão do que a gente está fazendo. Outro dia eu estava no supermercado, eu vi uva, que a carnezinha da uva, né? Como eles chamam, a pelezinha da uva, é segura, não é mole, é boa, chega a fazer crack, né? Grande, doce. Aí eu pensei, eita, é muito veneno. Pois é. Não levei, professor, porque era propaganda demais para uma coisa que uma uva só desenvolveria se ela tiver algo externo que interfira naquele processo. Pois é, eu acho que a gente tem que valorizar mais a vida mais natural. Né? Nós estamos vivendo mais, a expectativa média de vida do brasileiro é 75, 77 anos. Sim. Quando se vive mais, se expõe mais aos fatores ambientais e essa exposição maior aos fatores ambientais vai fazer com que a gente também possa manifestar algumas doenças como o câncer, por exemplo. Tem algo para a gente encerrar que ainda é possível, ainda é reversível? Porque eu olho para o meu ambiente e vejo, mesmo que todos os 8 bilhões de pessoas do planeta resolvessem ser bonzinhos com a natureza, pensar melhor, em todas as escalas, em todas as posições que nós ocupamos, resolvessem fazer o bem em relação à natureza, ou pelo menos não fazer o mal, tem coisa que já é irreversível. Há algo que a gente possa fazer? Eu acho que sempre é possível fazer algo. Eu acho que a série do Fogo Zumbi está aí para nos dar um alerta. Assista, gente, HBO. Vale a pena. Mas vamos pensar, Maia, o nosso planeta com a hipótese de Gaia. Gaia é uma deusa da mitologia grega que simboliza a Terra. Que a Terra seria um ser vivo, um gigantesco, enorme ser vivo. E que nós estamos de carona na Terra.
Nós, seres humanos, temos a mania de acharmos que somos o centro de tudo, Sim. quando, na verdade, há coisas muito mais importantes que nós. Então, nós temos aqui que valorizar a natureza, valorizar a dádiva que nós temos de vivermos num planeta maravilhoso e tentar coexistir de maneira harmônica e pacífica. Nem sempre isso é possível, mas a série está aí para alertar. Se nós continuarmos nesse percurso de degradação ambiental, nós vamos pagar um preço por isso, como já estamos pagando, com o surgimento de diversas doenças e, quem sabe, num futuro não muito distante, esse fungo zumbi chamado Cordyceps possa se adaptar, inclusive, a infectar seres humanos, e aí seria muito ruim. Gente, é muita coisa, realmente, é muita coisa. Eu tenho as minhas cartinhas e a pergunta que eu reservei para você é: qual a tecnologia mais avançada que você espera utilizar nos próximos 10 anos na área em que você atua? A tecnologia mais avançada nos próximos 10 anos, eu gostaria de continuar a usar a mente humana. Essa tecnologia... Esse planeta chamado cérebro, né? A primeira de todas, né? Nós não usamos sequer um décimo da nossa capacidade intelectual. A gente está perdendo essa conexão. Eu acho que a gente está diante de uma perspectiva improvável, né? Quando se trata de mundo, é claro que a gente precisa ter paz, precisa ter esperança, mas precisa ter principalmente atitudes. A Terra realmente foi um presente de Deus para as nossas vidas e a gente não percebe isso. A gente tem coisas que só a gente tem, como o planeta chamado cérebro, que a gente carrega e que é tão maravilhoso, extraordinário, e a gente não tem feito bom uso dessas capacidades e desses privilégios que a gente, como seres humanos criados por Deus, fomos dotados para fazer, na verdade. É bem isso. Muito obrigada pela entrevista. Vamos trazer você mais vezes. Eu estou escolhendo as pessoas que serão parte do conselho editorial do Falando Nisso. Você talvez fique ali na presidência, na vice-presidência. Vai ser um em cada área. Vamos ter neurologistas, biólogos, maravilhoso. Tá, então, fiz essa entrevista sensacional no programa de hoje. Queria dividir com vocês, né, com os nossos internautas e telespectadores, com o professor Paulo Henrique. Obrigada. Obrigado, Maia. Deixa eu revelar aqui um segredinho. Eu sou fã da Maia há muito tempo e estar aqui com ela foi um prazer, viu? Que bom, é recíproco, professor, é recíproco.